Gente, então a live, a internet tá uma bênção, né? Ela tá meio. Deixa eu ver se tá dando. Tá meio difícil a internet aqui, mas a gente vai continuar com a live com a doutora Renata França. Renata França chegando. Renata, desculpa, é porque era a minha internet estava ruim. Aí eu vou abrir aqui para você aceitar. Ô, Romana, seja bem-vinda. Romara, seja bem-vinda. Osgel Denise, Sila, Osgel Denise, Akshamilar, Arkadesh Lar, Yamak, Osgel Denise, Biz, né, Ben e Arkadash, Istambul, doutora Reiki, Konuşmak, Positivi, Energia Kutu, Biraz Konuşmak, ma ben biraz Türkçe, pardon. Ma arkadaş biraz İngiliz, Türkçe, biraz konuşma português. Mas hoje geldiniz, ben çok seviyorum Turquia, teşekkür Turquia. E bora lá pra live que é a Renata. Sejam bem-vindas a Marciele, a Mari. Gente, falei, tentei que rasgar um turco aqui. Pancho, aceitar o... Cadê a Renata? Deixa eu... Aquela aqui, vou chamá-la. Positivo, vamos ver se vai ficar bacana. Agora, já sentei, Rê. Olha lá. Ai. Ô, Rê, então eu vou começar com uma pergunta assim que o pessoal vai chegar aqui na hora que dá aqui aumentar, o pessoal tá todo mundo curioso, que você falou uma coisa muito interessante, porque eu sou do pensamento, Renata, que todos os brasileiros que estão na Turquia não estão por acaso aqui. Não. Tem todos os brasileiras que estão aqui, porque este país é um país especial, Sim. né? É um país diferente. Eu morei em outro país e eu vejo aqui, é um país muito diferente, muito. Ele tem alguma essência. Então eu falo que nós brasileiros que estamos na Turquia, nós temos uma tarefa aqui, eu não sei qual, eu não sei o que, mas você vai falar nessa live para nós, porque você é mais que entendedora, que estuda, que tem conhecimento, então eu vou fazer essa pergunta também. Então, quer dizer que, na sua opinião, como a Turquia está, essa aceitação de terapia? Começando nessa primeira aqui, né? Assim, Eu dei uma. Vem, Romara. aham. Tá bem aceitável. Tem algumas resistências de algumas pessoas que não entendem. Você, às vezes, começa a conversar, abordar, igual eu já conversei, né? Eu não falo turco, mas eu, com meu tradutor e meu arranha aqui, eu consigo conversar. A pessoa não conhecia e eu fui apresentando e a pessoa foi com curiosidade e eu até atendi, fiz reiki na pessoa e, assim, a pessoa encantou pela energia. Então, a aceitação tem aceitação, sim. Inclusive, assim, É, aqui, ela, como você falou, nós temos. Eu vim atrás de uma cura na minha missão de vida. Vou resumir isso, a minha missão de vida em questão de terapias. De estar sendo contribuição e também tendo contribuição aqui. Então, foi por isso que eu cheguei aqui na Turquia. E como você falou, todas as pessoas que estão aqui, os brasileiros, nós temos uma certa missão, sim. Todos têm uma contribuição para estar tendo aqui. E eu costumo dizer assim, que na vida, todos nós somos professores e alunos, porque a gente sempre está ensinando alguma coisa a uma pessoa e aprendendo com ela. Então, a mesma coisa, nós estamos aqui para ser contribuição aqui, e ao mesmo tempo, a contribuição, nós estamos recebendo também a contribuição por estarmos sendo contribuição aqui. Tem aceitação, às vezes eles não entendem, não conhecem, mas quando você vai explicando que não é religião, que não tem nada a ver com religião, e a pessoa passa a conhecer, ela vê de outros, ela tem aceitação e ela começa a entender. então, Porque isso essa está parte meio de que reiki, adormecido. essa parte não tem nada a ver com religião, com nada a ver. Nada. O reiki, ele é a área de Reiki, tem meditação, meditação, porque eles nada a ver com confundem religião. muito. Uma vez, até o meu próprio marido uma vez falou, né?
que eu tava falando para ele, assim, ah, mas eu queria fazer uma meditação. Ele falou assim, não, a meditação é oração, na Não, cabeça dele, é na oração. Eu não. falei, não, meditação é o controle que você faz, você aprende a se controlar em Por que que às tudo. vezes liga, o seu marido ligou a meditação à oração? Porque quando a gente vai fazer uma oração, seja na religião que for, que a gente vai fazer uma oração, nós estamos meditando naquilo que a gente está fazendo, porque nós estamos focados naquilo. Você vai fazer uma oração, dentro, igual eu tô falando, dentro de qualquer religião, seja na católica, seja na muçulmana, seja na espírita, você vai fazer o quê? Você vai estar ali se entregando para Deus. Então, você está fazendo na entrega, na meditação. Você está ali conversando, não pensando nas coisas. Você está, naquele momento ali, focado naquilo que você está fazendo. Não deixa de ser uma meditação. Vamos pôr assim, porque meditação não é só um silêncio. Eu trabalho com meditação guiada para auxiliar as pessoas que não têm, conseguem, não têm hábito de estar meditando. Então, a meditação, ela é como um modo de vida. Então, vamos lá. No yoga. O yoga, nós temos a meditação na prática de yoga. A meditação não está ligada a religião nenhuma, nem o reiki, nem barra de axis, nem biocanestesia, nada disso. Nós trabalhamos com o quê? Com a nossa energia, a nossa alma. Vou até falar assim, com o espírito, a alma. Nós somos compostos com a alma, nós temos a alma. Né? Nós temos a nossa espiritualidade. Então, quando fala espiritualidade, não é religião espírita, é o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa essência. Não só a carne, é o nosso sentimento, nossas emoções, né? Que tudo isso compõe o quê? A nossa essência, que é o nosso caráter. Então, é baseado nisso tudo. Então, a meditação, ela nada mais é do que o quê? Nós temos vários tipos de meditar. Nós temos uma meditação que você pode, durante o seu dia a dia, a gente faz uma meditação. Se você está no seu trabalho, algo deu errado e você está parado, focado, tentando pensar no que está dando errado, você está fazendo o quê? Você está meditando no que deu errado. Então, essa meditação, ela é o quê? Vamos dizer, é um foco no que você está fazendo. Quando você medita no silêncio, você concentra na sua respiração e no seu coração. Para o quê? Para você estar inteirado com você mesmo. Aí, essa forma de meditar, você já faz o quê? Volta para dentro de si e é o autoconhecimento. Nós temos a meditação guiada, onde eu vou estar te conduzindo, por exemplo, Renata, eu vou falar. Respire fundo, puxa o ar, solta pela boca. Porque Ah esse lá, a processo, Romara, eu só vou responder, a Romara tá falando que já fez barras de artes e amor. sim, eu sou instrutora de barra de axis. Atendo barra de axis, facelift axis também, que mexe com a imunidade. Então, quando eu vou te conduzir, eu vou estar te auxiliando o quê? Na respiração para você sair de uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, uma crise de nervos, entendeu? Então, vamos supor, tudo isso eu passo para as pessoas que fazem meditação comigo. Então, nós temos a meditação guiada, onde eu vou te ensinar a baixar os seus pensamentos. Então, o primeiro tipo de respiração que a gente inspira, relaxando o corpo e expirando pela boca, a gente está diminuindo a frequência da mente. Quando você faz isso e já sente o corpo mais relaxado, a mente mais tranquilizada, a gente inspira e expira pelo nariz lentamente, nós vamos diminuir a frequência cardíaca. Isso ajuda pessoas em crise de pânico, de ansiedade e nervosismo. Aí seu corpo está relaxado. Seu corpo está relaxado, eu vou falar para você te guiar na meditação, por exemplo. Visualize isso, aquilo outro. Para o quê? Para você tentar, o seu cérebro vai estar trabalhando naquilo que você está visualizando na sua mente e ouvindo, e não está trabalhando nos pensamentos aleatórios. Então, isso faz com quê? Com que você comande o seu cérebro e dá um descanso nele. Então, a gente diminui a irritabilidade, o cansaço mental, que é fundamental para quem trabalha muito com a mente. Então, a meditação ela é muito importante para quem trabalha muito com a mente, com cálculo, com estudos que são voltados para qualquer tipo de descoberta. Por exemplo, qualquer tipo de estudo aprofundado, pessoas que vão mexer com viabilidade de negócio, igual eu também na parte de engenharia,
você trabalha muito com o cérebro, então você está ali o tempo todo exercitando ele. Quando você vai meditar e vai fazendo, você dá um descanso para o cérebro, porque ele precisa descansar. Para dar o quê? Senão dá uma estafa. O que é o estresse? O estresse ele é um estafamento mental que ressoa no corpo físico. Então toda. Então, Renata, aí você está em Istambul, né? Você faz atendimento também, você faz atendimento Presencial dentro aqui. da Turquia, você faz na Turquia aí no Brasil também, e no Brasil também, né? Perdão, gente. Aí ela está falando de Istambul, tá? Ela está falando de Istambul. Mas você faz atendimento para o mundo inteiro, então. Fácil. Eu tenho uma pessoa que eu atendo na Bélgica também, no tratamento que ele faz quimioterapia, e eu auxilio ele nessa aumento da imunidade, porque a quimioterapia ela detona muito o corpo, então a pessoa tem que estar bem forte, né, para poder estar recebendo. Então a gente dá sempre essa ajuda, que é ensinar. E essa energia que tem na Turquia é devido às. Porque por mais que isso eu já comentei com algumas meninas, às vezes a gente tá. O dia passa muito rápido e a gente se sente tão cansada, às vezes, no final da noite, tão cansada que às vezes eu falo assim, meu Deus, que estranho. Eu no Brasil eu trabalhava, eu acordava às 5h30, 6 horas da manhã. Eu fazia 500 quilômetros de carro, porque eu trabalhava de representante numa empresa. Eu pegava o carro da empresa, eu viajava o sul de Minas inteiro vendendo em lojas de material de construção e eu chegava, imagina você dirigir 500 quilômetros. Sim. Aí depois eu chegava na empresa, era umas 7h30 por volta, ia embora para casa, tomava um banho, estava cansada, mas não tão cansada, igual aqui na Turquia. Você chegava cansada, às vezes o físico cansado do trabalho. Agora, o cansaço aqui, ele é um cansaço que sugou nossas energias. É onde que eu tô falando, suga sua energia. É diferente. Se É, você vai para uma academia malhar, você volta para casa, por exemplo, cansado, mas um cansaço físico que você gastou, exercitou ali com o seu corpo, tal, você está cansada, mas você não está se sentindo exausto, sem energia. O que acontece aqui é a sugação de energia. A Romara está falando que na pandemia ela trabalha em home office, né, em casa, deixa eu ver aqui, deixa eu ver que passou rápido aqui, desde que começou essa pandemia, trabalha em home office para 30 médicos, ela trabalha para 30 médicos, secretária de 30 médicos, eu acho, e dá um estresse, uma estafa trabalhar em casa e Sim. tudo. É necessário, é onde que eu estou falando. A gente tem que aprender a trazer um bem-estar. Nós podemos fazer o quê? Quando eu estou falando, é uma prática diária. É como a gente levanta, como beber água, como escovar os dentes. É o policiamento de estar pensando no quê? Que nós temos que enxergar que tudo isso causa um desconforto no nosso corpo. Que mais tarde, se você não traz esse hábito de estar o quê? Cuidando, tô cansado, então o que que eu vou fazer? Eu sempre ensino para as pessoas, né, que eu atendo, banhos energéticos, banhos para dar uma limpada na energia. Eu explico a questão de dentro de casa também. Por exemplo, vamos supor, uma vibração baixa. Tem vários lugares que são de vibrações baixas, que lá realmente são, porque são locais que às vezes a gente sente muita dor, muito sofrimento. Por exemplo, um cemitério, um hospital, sanatórios, porque tem pessoas doentes, pessoas que estão sofrendo. Mas você pode reparar que às vezes você pode chegar na casa de uma pessoa ou numa loja, a pessoa está mal-humorada, alguma coisa, que você entra e sente aquela energia que não é muito agradável. Então, tudo isso ressoando, ele impregna em tudo, nas paredes. Quando a gente está doente, nós estamos deitados na nossa cama. Nós estamos deitados na cama, sentindo dor, isso, aquilo, outro. Essas coisas, energia nossa, daquele momento que nós estamos ali, fica na cama, fica na roupa. Por isso que também tem que tomar cuidado com questão. Por que a gente tem que tomar cuidado com a energia da gente? Uma roupa tem sua energia, tem sua energia. Uma coisa que é sua tem sua energia, porque você pega, você está transmitindo, você está passando. Né? Como, vamos supor, a gente aperta, eu vou pegar na sua mão, vou apertar a sua mão. Você sente a minha energia, se a minha energia é boa ou ruim. Então, a gente deixa digitais energéticas em tudo que a gente passa.
Então, nós Então, o temos que pessoal gosta de saber. Então, quer dizer que as meninas que moram na Turquia, esse cansaço, porque não foi uma ou duas ou três, foram várias que falam para mim. Esse cansaço que elas sentem, esse cansaço é por causa devido à energia aqui. sim, é onde que eu estou falando. Aqui, a Turquia tem uma energia baixa. Ela tem toda a positividade, ela tem as coisas, que é um país maravilhoso, como você estava falando, mas tem por várias razões de guerras, de conflitos, mortes. Então, são várias coisas que e às vezes a visão, como é tratado, como a maneira de ser, que não fez essa. Onde eu trabalho também na meditação e com reiki, que são os divórcios energéticos, cortes de laços energéticos, porque tem que cortar com esse passado. O que passou, passou. Entendeu? Vamos supor, É porque eles têm aquela coisa, né, de sofrimento, até a bandeira vermelha, né, que é o sangue. Sim. Eu acho porque eles Então, o que é que muita acontece? guerra, muita luta, muito sofrimento, né, que teve aqui. Nós Eu estamos vivo numa cidade. Não, Pode falar, sim, perdão. falando, porque muitas vezes aqui para mim dá uma pausa. Então, assim, nós temos o lado que você pode olhar, você sabe, vamos supor assim, você, Renata, você é muito positivo. Às vezes você está saindo, passeando, você está vendo a paisagem, é uma coisa que passa aquela energia, mas não é só, como é que fala, aquilo ressoa, mas tem, por mais que tá ali tá bonito, tem alguma coisa que está puxando, que a gente não está, como é que fala, percebendo que mesmo você não tendo atrito nenhum, você sente aquele cansaço. Então, devido a tudo isso que eu estou falando, que é a questão de várias guerras, é, são um dos outros fatores também, que é, às vezes, o querer conservar uma mentalidade bem antiga, que nós estamos em outra era, em outro século, entendeu? De padrões de milenar, vamos pôr. Vou dar um exemplo, não é questão isso não é questão de religião, mas vamos supor, tal coisa não pode, tem que ser assim, tem que fazer aquilo. Então, as pessoas são frustradas quando acontece isso. Se você pegar um uma pessoa, qualquer pessoa, vamos supor assim, e falar, você não pode seguir o que você quer, você tem que fazer isso, isso, isso. Ela está frustrada, então tem certas frustrações das pessoas. Aqui também. Por quê? Porque tem essa questão de querer manter uma conduta eterna de determinada cultura. A cultura, em qualquer Porque eu país, tive que lutar bastante aqui. Tipo assim, você sabe que eu gosto de fazer dancinha minha na internet, eu brinco na internet. Então, imagina, eu dentro de uma cidade pequena, né? De uma cidade pequena, uma cidade tradicional, com o meu marido também, que ele é tradicional e não é ao mesmo tempo, devido ao trabalho dele, aos amigos dele. Então, eu fui uma luta para poder fazer as coisas. Falei, eu vou fazer o que eu gosto. Eu gosto de dançar, eu gosto de brincar, eu gosto de fazer palhaçada. Então, eu tive essa luta dentro da. Porque ele também gosta, mas ele pensava no que os outros isso que eu estou iriam falar. explicando. Que A acontece? tradição da As pessoas Turquia, não são arrumando, falei muito. livres daqui para É, serem e viverem o que querem ser. Entendeu? Para ter é, um padrão de que tem que ser assim, porque a cultura, porque assim que é certo, assim que tem que agir, assim que tem que ser, essa postura, assim, assim, assado. Então, tudo vai modernizando. A Turquia é moderna, tudo vai modernizando, como os jovens que vão surgindo em qualquer país no mundo todo. Eles vão vindo mais o quê? Mais, com a mentalidade mais aberta do que os pais. Por mais que tem pais que às vezes têm a cabeça mais aberta do que o filho. Os filhos, quando eu falo filhos, é tanto meu marido mulher. o meu enteado, ele é bem tradicional. Ele já é bem tradicional desde pequeno, mas o outro já é muito, até muito moderno. Olha Sim, para você mas ver, tá ó. entendendo assim que tu fala? Aí balanceia, mas eu falo assim: você pode ser maleável, né? Vamos supor, o que que acontece? Você pode ser maleável, permitir que a pessoa às vezes faça, vamos supor, vou dar um exemplo assim: eu tenho um filho, eu não gosto de determinada coisa, eu falo, olha, aqui na minha casa eu não quero que você faça isso porque eu não gosto, mas se você quer fazer, ouvir isso, ou quer fazer, você tem a sua liberdade, porque a pessoa todo mundo tem seu livre-arbítrio, todo mundo tem o que te faz feliz, o que te deixa realizado. E se você
pegar e falar, você tem que agir assim, você está fazendo o quê? Você está colocando moldes. Então, é isso que eu estou falando aqui, que é conservar coisas que já estão ultrapassadas pela a era que nós estamos vivendo. E aqui também está moderno. A gente vê muitas vezes na rua, os jovens e tudo. Só que, vamos supor, Ah, só que se você não tem essa liberdade, o que que você faz? Qual que é a diferença? No Brasil, nós também temos pessoas, pais, que são cabeça mais aberta, outros mais fechados, mas de todo jeito a pessoa tem uma certa liberdade. Mas se você priva, vamos colocar assim, se você priva o meu filho, eu quero que ele seja como eu quero. Chega numa certa idade, ele vai querer ficar perto de mim, se ele não pode ser o que ele quer, ele vai querer o quê? Tá sempre com os amigos para fora. Então, se você tem essa cumplicidade, vai entendendo que o direito do outro, como é que é, você tem aquele convívio e aquela harmonia. Então, o que acontece aqui é o seguinte, as pessoas gostam, eles têm, tanto é que, assim, as músicas turcas têm são animadas, é ação de passar alegria, só que elas passam ali. parece que eles são reprimidos para não sentir aquilo, porque tem que ter um padrão. Então, é isso que eu falo. Eu costumo dizer assim, que eles são meio frustrados porque eles não podem viver o que eles querem viver. Porque tem o pai que foi criado com determinada maneira pelos pais e vai seguindo, seguindo e não consegue se abrir para aquilo. Então, aqui nós temos essa energia densa de várias coisas, igual eu estou falando, devido a várias guerras, devido a cultura que eles querem permanecer de determinadas formas e não deixando as pessoas serem livres para viver o que querem. As pessoas os governantes também têm um fator, né? Como nós no Brasil estamos passando que não estou entrando com o Bolsonaro, que tem uma mentalidade também mais fechada e às vezes estimula naquelas pessoas que são recriminando. Mas assim, o país, por que nós estamos aqui? Ele está passando por uma purificação. O mundo todo está sendo transmutado, passando por uma purificação. Como nós somos num país, porque o Brasil tem todos, nós temos problemas, nós temos assalto, nós temos coisas também ruins no Brasil, mas temos a nossa energia, o país, ele ressoa com o quê? Com mais harmonia. Ele é um país mais livre de você transparecer, de você estar sendo você. E isso muitas vezes assusta pessoas de outras culturas, que é onde que às vezes a gente, como Band aqui, no caso, e principalmente por ser brasileiro, já é visto de outra forma. Por quê? Porque nós temos a nossa essência forte, a gente tem ela e nós somos o que passamos isso. Eu acho que pelo fato, sabe o que eu penso um pouquinho, né? O que eu penso, eu acho que pelo fato o Brasil ter o pulmão do mundo, porque o brasileiro, aonde ele foi, ele traz essa alegria toda, ele traz essa energia, essa coisa. Então, nós captamos muito essa Amazonas no Sim. nosso oxigênio, no nosso nascer. Então, eu acho que é por isso que o brasileiro sobressai, por causa de ser um país tropical, por ser um país que tem o pulmão do mundo. Então, aquilo ali, tudo na nossa genética, nos fez especiais. Sim, e aí o que acontece, Renata? Isso que você está falando é toda uma conjunção que onde o que é? As pessoas que nascem naquele país, elas têm uma carga de contribuição para o restante, e assim vice-versa, onde que eu estou falando. Então, ali o Brasil, com toda eu vou dizer assim, eu não estou afirmando, mas praticamente assim, como você falou, é o pulmão do mundo e é um dos países mais a natureza. Então, essa energia, onde que eu estou falando? Igual nós temos o rei, que eu sou mestre no reiki, que a gente utiliza o que? A energia toda. E eu também tenho o reiki xamânico, que é o quê? Que são esses elementais da natureza. Que a natureza, ela distribui energia prana, que é o que nós respiramos. Então, aonde nós estamos, então nós estamos daquela essência daquele lugar.
nós passamos, onde nós passamos, nós estamos exalando aquilo que nós somos. Então, o que que acontece? Cada pessoa tem, pelo jeito dela, além da ateísta, ela tem o que ela tem para contribuir. Então, por exemplo, além da gente passar isso, as pessoas sentir essa energia, sentir esse bem-estar perto da gente, como também as pessoas que chegam no Brasil, né? Tem até um americano que ele está morando lá, tem 2 anos no Brasil, e ele dá aula de inglês e ele mesmo fala, por exemplo, a questão da nossa vibe, a nossa energia. Então, para onde nós somos, vou usar assim, que nós convocados para estar indo para o nosso coração, que a gente chega, nós temos contribuição. E, no caso, além da gente estar contribuindo, o fato de nós estarmos sendo uma pessoa mais positiva, mais de energia, mais expansiva, e vamos supor, no nosso caso aqui, a gente está aqui no lugar que às vezes querem nos limitar, isso também está sendo o quê? Uma contribuição para nós, porque nós estamos enxergando e vendo, e através e saber o que a pessoa daquele país às vezes quer, inconscientemente, quer te moldar, mas ao mesmo tempo que quer te moldar e que ele gostaria de ser como você é, nós estamos ali o quê? Pegando, vendo como seria, vendo com os olhos como que é aquilo, entendendo e ajudando. Então, isso também é uma troca saber, de conhecimentos, porque a gente também vê o outro lado, nos faz expandir mais o que a gente tem. Então, eu digo assim, por exemplo, se você já... Uma pessoa que já teve, por exemplo, uma dor de dente, ela sabe como que é a dor. Se a outra pessoa está com uma dor de dente, ela vai saber entender a dor melhor porque ela já passou por aquilo. Então, quando a gente chega aqui, quer nos moldar, e nós estamos acostumados, mas a gente também respeita a cultura deles. A gente quer a nossa liberdade, mas respeitando o espaço deles. Eles vão aprendendo também. Então, isso que faz o quê? Essa grande contribuição. Olha que bacana, a Luciana. Ô, Lu, seja bem-vinda. Então, vou começar a pergunta para você, Renata. Então, quais são esses chakras e o que o desequilíbrio deles causam nas pessoas? Os chakras, né, que nós temos. Sim, os chakras. Então, Yara, boa a gente tarde. fala chakras, que são os 7 vórtices que nós temos no nosso corpo centrais, são 7 principais. E a localização deles, eles refletem quê? Dos órgãos e vísceras do local que ele é encontrado no nosso corpo. Nós temos 7 principais. O primeiro é o chakra básico, ou chakra raiz, que o próprio nome já diz. Ele é encontrado no final da coluna, ou seja, se você pegar o desenho, ele tem o vórtice dele de energia voltado para a Terra, por isso que é o chakra raiz, chakra básico, que no caso fica no períneo, né? Nossa, no meio, um pouco aqui a nossa perna, fica no final da coluna, ele fica voltado para quê? Para a Terra, captando a energia da Terra, que é o chakra ligado ao quê? A toda a nossa existência física, para nossa sobrevivência. Aí nós temos o segundo chakra, que é o chakra, alguns falam chakra sexual ou umbilical. Ele fica 2 dedos abaixo do umbigo. Por que também se relaciona umbilical ou sexual? Porque ele está nessa região que tem os nossos órgãos sexuais, que no caso, nosso útero, ovário dos homens né, o sacro, né? Mas que está lá no raiz, então eu falo sexual. Ele já é voltado para o quê? A questão, primeiro, a gente tem a nossa sobrevivência, depois as nossas relacionamentos com amor, família, tudo que é ligado com o segundo chakra. E os órgãos que estão ali. Então, subindo, nós temos o plexo solar, que ele é o quê? 2 dedos acima, 2 a 3 dedos acima do umbigo. Então, ele é ligado com o quê? Com estômago, intestino. E ele é o quê? Quando ele está no estômago, é tudo que a gente digere ou não digere de emoções. Aí nós temos o chakra cardíaco, que fica, realmente o nome já fala, no coração, que é as nossas emoções.
Então, subindo, nós temos o chakra laríngeo, que é o quinto chakra, que vai ligado com a garganta e com o nariz. O sexto chakra é o chakra frontal, que é a nossa É o mente, terceiro olho que eles falam também, é que é que o tem o terceiro olho, né? terceiro olho. Ele é justamente o terceiro olho, que é ligado com o quê? Com a nossa visão, nosso pensamento, a nossa mente. E o sétimo chakra principal é o coronário, na cabeça. Tanto é que até onde que vamos por dentro de várias religiões, mesmo que aquela que você tem que mergulhar na água, você mergulha com todo com a cabeça. É onde que você ligado em todas as, vamos por assim, religiões, é onde que é a nossa ligação com Deus. Então, é o chakra coronário, que é da coroa, né? Então, da cabeça. Eles ficam, então, sempre alinhados nessa alinhamento. Então, vamos lá. O que que acontece? Eles são ligados, eles vibram e recebem energia do que nós vibramos. Então, o chakra coronário, ele afeta no quê? Na nossa mente, nossos pensamentos. Então, se você tem... A pessoa que tem fé, ela está pensando, ela tem ligado com o quê? Ela está desenvolvendo aquele chakra porque ela tem um pensamento positivo. Se a pessoa está triste, tem pensamentos negativos, então por isso que eu falo que a mente e o sentimento, a mental e emocional, que são o combustível do corpo. Se ele está em desequilíbrio, ele te causa dor de cabeça, tristeza, porque os pensamentos estão desordenados, então se você está vibrando baixo, ele continua puxando mais vibração. O chakra frontal também, e quando ele está em desequilíbrio, ele afeta a maneira de como você vê o mundo, a maneira de se ver, a visão diante do problema, então tira o seu foco. O laríngeo, ele atrapalha, tem pessoas que têm gagueira devido a esse chakra em desequilíbrio. Por quê? Porque não sabe se expressar. A fala, é ligado com a fala. Então, muitas vezes você é podado, que te poda, que te julga, você vai bloqueando isso, porque você não pode falar nada porque você é podado, então você vai se fechando. Então, esse chakra fechado atrapalha na sua fala, dá infecção de garganta, entendeu? Rouquidão, vários problemas. O chakra cardíaco, em desequilíbrio, ele te dá problemas respiratórios, porque nós temos o pulmão nessa região, da ansiedade, que é ligado com o coração, que é o sentimento. O plexo solar te dá dor de estômago, da gastrite, da úlcera, porque é o que você não consegue digerir, porque o que você engoliu, não digeriu, atrapalha. Então, se você desequilibrou o chakra laríngeo, consequentemente, você desequilibrou o chakra do plexo solar, porque o que você fala, põe para fora, ele está desbloqueado porque você liberou a sua emoção, está tudo funcionando, você está se expressando. Se você não fala, você engoliu, não digeriu porque você não se expressou e atrapalha o plexo solar. O umbilical, que é o sexual, quando você tem problemas em relacionamento. E relacionamento não é só relacionamento afetivo. Em trabalho, que às vezes, vamos supor assim, a gente tem problema com colega de trabalho. Todo tipo de relacionamento afeta esse. Aí te dá, às vezes, uma infecção urinária, te dá uma infecção ginecológica, te dá uma pedra de rins, afeta a coluna. Então, todos esses, às vezes, dá dor na coluna. E o chakra raiz, dor no joelho, pé, por quê? É o caminhar, aonde que nos locomove, né? Que é o nosso sustento, nós vamos trabalhar, nós temos que estar indo. Então, a importância de estar mantendo, sabendo aonde que está aquilo que você está sentindo, e você parar e analisar e mudar. Por que eu falo que tudo isso é importante no dia a dia? Porque a gente tem que aprender a saber o que está nos causando frustração e a mudar aquilo. Então, se você... não é fácil, se você sempre engole, você passar a falar, mas a gente tem que mudar esse padrão energético na gente, a gente tem que mudar a nossa maneira de se expressar para o nosso bem-estar. Então, não espere, que eu costumo falar, não espere, por exemplo, detectar ou se cuidar quando estiver na cama. Porque, eu tô falando, se você trabalha, tá cansado e vai deixando para lá, não dá importância do que isso age, quando você for cuidar,
você vai estar um caos. Porque ele vai somatizando no seu corpo. Vem dores nas articulações, chega a dar várias doenças, doença autoimune. Tem vários tipos de doenças que são causadas a nossa carga energética, porque ressoa no corpo. Ô, Renata, então, agora eu vou aqui na segunda. O que podemos fazer para cuidar de nossas energias, mesmo trabalhando em locais fechados? Eu trabalhei 1 ano e meio, né, que eu comentei com você, com uma pessoa enferma, e eu ficava 9 horas dentro de um quarto com a pessoa enferma. Aquilo lá me fez um mal, assim, durante 1 ano e meio. Eu fiquei muito, e eu falei, olha, me sugou muito. Inclusive o pessoal que me segue fala, Renata, a gente está vendo você um pouco triste, um pouco meio cansada. Mas olha que eu ficava ali só por conta, eu não fazia outro serviço, eu ficava ali só por conta da pessoa. Sim, Mas mas nós duas conversamos, eu vou até passar isso que nós conversamos aquele dia que eu falei com você. Você estava ali cuidando da pessoa e o seu ser, a sua essência, a sua contribuição para aquela pessoa que estava ali acamada, de você passar para ela, explicar a visualização do dia lá fora, trazer um conforto para ela, que é o seu trabalho, mas você estava indo além do seu trabalho, você estava indo com o seu coração, passando isso e doando. Ela pegava a sua contribuição, mas tinha. E não quer dizer que ela sugava a sua energia, mas fala assim, mas ela estava doente. Aí tem a questão da família, que está perto, que está preocupada. Então, esse ambiente está dessa forma, tenso. Querendo ou não, ela está sofrendo, ela está alegre com a sua presença, mas ela está sofrendo, ela às vezes não sabe expressar. Então, isso acontece muito, igual eu falei em hospitais, está na casa da gente. Um dos fatores a gente tem que saber recarregar nossas energias. Quem tem chance de, no final do dia, saiu do trabalho, por exemplo, tem casa, tem um quintal, tem uma terra, tira o sapato e pisa na terra, põe a mão numa planta. Quem está em casa e não tem sempre uma plantinha que tem com terra, você conecta com a energia da terra, ali da planta, vai mexer um pouquinho com a sua planta, e esse contato com a natureza, você já libera um pouco. Aí é onde que eu falo, a meditação, mesmo que seja na hora de deitar na cama, de você colocar um mantra. O que é um mantra? Você não precisa nem colocar para ouvir, mas eu falo porque muitas pessoas às vezes estão tão cansadas que não conseguem raciocinar para fazer. Uma música que é o quê? Ele é calmo, que você vai estar relaxando o seu corpo, e ali você vai fazendo a sua respiração, você está fazendo o quê? Você vai inspirar. Nós temos, eu ensino muito na meditação xamânica, que é o quê? Porque isso eu ensino, mas é o que a gente faz, mas eu falo para as pessoas para ter consciência. Quando a gente inspira, que é a dádiva da vida, que é o nosso oxigênio, que é a nossa, né? O que nos torna vivo, nós estamos respirando o quê? A nossa vida. Então, luz divina. Quando a gente expira amor divino, você está exalando o amor que você tem. Então, você, assim, às vezes você está ali, ficou um minutinho só, fazendo a respiração, você já está recarregando, porque você tem todo o processo de como respirar. Que você vai respirar, puxando o lado do tórax, não sei se vai dar para ver, mas, por exemplo, assim, vou tentar fazer assim. Quando você vai inspirar, às vezes a gente respira pela barriga, que é quando a gente está ansioso, está estressado. Você percebeu? Você para um pouquinho. Vou fazendo isso para vocês verem. Você vai respirar mais daqui. Você vem, puxa. Então, isso você vai trazendo, eliminando a ansiedade e o estresse, porque quando a gente reparem, gente, quando vocês acontece alguma coisa, igual um acidente no trânsito, qualquer coisa que causa um clique na gente, assim, que a gente leva um susto, alguma coisa, a gente começa a respirar errado. Então, vai entrando mais gás carbônico e vai saindo. Então, se você para um minutinho, que não é nem 30 segundos, inspira e presta atenção, porque você tem que respirar pelo pulmão, você vai oxigenando, você está oxigenando o seu corpo e está soltando tudo. Você vai relaxando e você começa o quê? A se sentir com mais energia, mais leveza. Banhos energéticos, eu também ensino muito questão, porque eu falo banhos energéticos, são o quê? Ervas, toda planta tem sua energia, tudo tem energia. Então, se você tem na sua casa uma planta, que seja um chazinho de camomila, entendeu? O alfazema. Eu tenho vários chás aqui em casa. Eu gosto. Aqui tem muitos chás, né, na Turquia, né? Tem muitos. Tem muito, um chazinho. Então, você pôr aquilo ali, tomar um banho morno. Às vezes, mornar uma água
e pôr os pés ali um pouquinho tomando chá, você está relaxando. Pode colocar, por exemplo, ervas ali que são calmantes, por exemplo, uma camomila. Você pode colocar, que são aromáticas, então exala aquela aromaterapia. Então, por isso que eu falo de banho, porque tem o tratamento de aromaterapia que eu também faço. Você pôs um pouquinho ali que seja, toma um chá, você está relaxando o seu corpo. E tá no trabalho que tá puxado, tá tenso, mesmo que é corrido, por exemplo, igual você estava ali com a senhora, deu um tempinho, puxar a respiração, controlar para poder vir e pensamento positivo. Isso que eu estou falando. A gente não tem como. Como é que fala? Tá com pensamento positivo o tempo todo, porque a gente está fazendo uma coisa de repente é um problema que chega aqui para você resolver. Você pega, tira aquele foco do que você estava, começou a baixar, você para um minuto. Igual eu falo assim, você parou rapidinho, fez umas 3 respirações ali, você já começa a olhar de outra forma. Então, fazer essas práticas. A Yara tá falando aqui que dizem que respirar fundo, né, ajuda muito. A respiração, ela controla os nossos nervos. Você vem respirando fundo, mas não é um fundo rápido, tá assim. Não, você vai respirando, puxando aos poucos. Preencheu, você segura um pouquinho para preencher você dentro e vai soltando. Uhum. Aí, soltar pela boca, oxigena o cérebro, que aí diminui os pensamentos. Respirar, soltar pelo nariz, frequência cardíaca. Quando você está no ataque de pânico também. Então, você faz os 2 tipos de respiração. Entendeu? Eu trabalho isso com meu marido. Meu marido tem ataque de pânico. Se ele é bem assim, às vezes eu falo, calma, respira. Sim, aí você ensina pra ele, por exemplo, inspira. Quando você vai fazendo a inspiração, eu vou tentar fazer aqui e vou contando para você ver, ó. Vou começar a puxar o ar, que a respiração profunda é mais lenta. E a expiração também é lenta. Então, você vai, ó. E começa. Então, você vai fazendo o quê? Aquietando. Primeiro respira, depois inspira, né? Sim, você inspira depois com você. Você vai inspirando, puxando profundo. Você viu o tempo que eu gastei? 5 segundos para completar, né? Não consegui entrar mais ar. Aí você dá uma pausazinha de 1, 2 e começa a soltar. Então, você está oxigenando, dando tempo para ele ir preenchendo, porque quando a gente... Às vezes, você até, né? Vamos supor assim... puxar profundamente, você não consegue, porque vai dando que cansaço, porque o ar não tá. Você tem que ir puxando ele profundo, mas lentamente, para ir preenchendo todo o corpo e soltando. Então, você está oxigenando o cérebro e o coração. Então, quando solta pela boca, é o cérebro. Quando você inspira e solta pelo nariz, diminui a frequência cardíaca. Gente, pessoal, um minutinho, Renata. O pessoal que tá chegando na live, a Renata, ela dá consultas, né? Online e em Istambul também. Ela mora em Istambul e em todo o mundo também, tá? Ela tá aqui na Turquia e tá trazendo aqui para nós um pouco dessa jornada dela, nos ensinando aí a várias coisas na parte de reiki, de meditação, de positividade, de cura interior e tudo mais. Eu amo, adoro e estou amando também. Então, bora lá, mais uma pergunta, Rê. Para uma pessoa que está enferma, como essa energia pode beneficiá-la? Para uma pessoa que está enferma, como essa energia pode beneficiá-la? Uma pessoa está enferma. Nós temos vários tipos de enfermidade. Tem, por exemplo, a pessoa está em coma. A pessoa está em coma, mas ela está tendo... A mente dela está captando tudo que está passando. Então, por isso que eu falo, tudo, não é fácil. Você está com a pessoa da sua família, ou mesmo quando a gente cuida de uma pessoa e está vendo o sofrimento dela, não é fácil você manter positivo, sentindo a dor, sabendo a dor que a pessoa está. Mas, se você passa uma energia positiva para a pessoa, você consegue acalmar. A Evelyn, né? Ela tem um filho especial que toma vários remédios para controlar a ansiedade e sofria de tudo. Tudo isso acabou depois de 3 meses de exercício de respiração. Olha que depoimento bonito da Rev. Olha a respiração. Eu quero aprender. Eu não tenho esse controle com a respiração. Eu quero aprender.
estimulando e a gente vai aprendendo a ter mais autocontrole. Que é o que eu estou falando. Nada. Quando eu falo com as pessoas, falam, não é uma questão de cura. A cura em si é nós sabemos a nossa limitação e como nos controlar perante cada estado. Porque nós estamos expostos o tempo todo a tudo. Então, quando é ligado com emoção, não tem como você deixar de sentir, a não ser que seja que as pessoas que são, né, um iceberg ou um psicopata, será que não tem emoção? Porque todo mundo é movido à emoção. Então, o que acontece? Se a pessoa está enferma e você coloca ali uma música ambiente, calma, que passa, que ressoa com uma vibração boa, igual que nós temos. Eu amo a Enya, que é uma cantora que a música, eu sempre ouvi muito para meditar. Então, eu tenho aquela entonação, porque nós temos a musicoterapia, né, Renata? No Brasil, nós temos até a universidade, a faculdade de musicoterapeutas, porque a música, ela é uma terapia. Entendeu? Ah, deixa eu te perguntar uma coisa antes que eu me esqueça. Renata, agora eles estão usando muito aquelas altofrequências, né, de músicas de altas frequências que fazem porque, um som. Essa informação está sendo passada de outra forma. Onde que eu estou falando? A música, ela é terapia. As letras também, o que você está cantando, ela também é um mantra, que é onde que eu ia falar. Então, o que está mostrando? Que é onde o que ele está falando. Por exemplo, se coloca as músicas que estão lá, 400 e poucas, você vai ver que o quê? Que ela está alta. 400 volts, 500 ela vibra volts. mais baixo. Então, aquela vibração, ela ecoa, tudo ecoa. Mesmo você ouvindo música, tudo ressoa, tudo é energia, tudo está ressoando. Então, se você põe uma música de uma frequência... porque no caso aí eles tiram muitas tiram a letra e fica só o instrumental, né? Então por isso que a gente tem que tomar cuidado, por exemplo assim, aí eu falo só para a pessoa tem que estar olhando, não vou falando para ela deixar de ouvir determinadas coisas, mas se a gente parar e às vezes algumas músicas e olhar a letra, e eu não falo só do Brasil, como tudo no mundo todo, nós temos vários, né, americanos que se você for pegar a letra e tem uns que tá falando coisas ruins, a parte instrumental é boa, mas o que está falando é ruim. Então, se você colocar, onde que eu estou falando o mantra? Porque os mantras, eles já são numa frequência para aumentar a vibração. Então, já são ali de 432 MHz, que vai subindo. Então, aquilo vai começar o quê? A bater essa energia positiva na energia baixa da pessoa que está doente. Então, quer dizer, ela vai aumentando, porque ela vai forçando. É que a música, ela é terapia. Onde que eu falei que nós temos no Brasil, porque aqui na Turquia, nós temos a musicoterapia, porque é uma terapia. Então, eles são musicoterapeutas, que é onde que o quê? Que cada frequência, cada nota, ela vai agindo, então vai ressoando. Por exemplo, eu estou falando com os chakras, com o nosso corpo e com o ambiente, porque tudo... Uma mesa, ela era uma árvore. A madeira era uma árvore. Né? Ela não deixou de ser, ela se tornou uma madeira da árvore, mas então ela tem a energia e ela está ressoando. Então, se você está do lado da pessoa que está ali cuidando dela, conversando com ela de forma com carinho, tudo, você está passando esse amor, a gente está doando amor para a pessoa. Então, ela está fazendo o quê? Ela vai ressoar esse acolhimento. Porque eu tive dengue uma única vez. E a minha única vez que eu tive foi dengue hemorrágica. Então, eu fiquei ruim no hospital. Eu voltei para casa. Eu sempre fui assim, né? Desde que eu me entendo por gente, desde que eu nasci. De sempre analisar. Eu sempre, assim, me coloco no lugar das pessoas. Então, já sempre tive isso de querer ajudar as pessoas. Eu fiquei pensando assim... Eu estava ali, tinha minha família, estava tudo. E as pessoas que às vezes nem condições de ir para um hospital têm. Porque você não sente assim, você não tem força, é um desfalecimento. Então, se você tem uma pessoa do seu lado que te passa... você pensa assim, não, se acontecer alguma coisa comigo, a pessoa está aqui do meu lado, vai cuidar de mim. Você já tem uma tranquilidade. Então, você vai acalmando. Então, tudo isso ajuda e contribui com a pessoa que está enferma. Independente se está em estado terminal ou não, você traz uma qualidade... do tempo de vida da pessoa melhor. Se você está ali, como nós conversamos, Renata, que eu estava falando, de você falar, olha, o dia está assim, o céu está estrelado, isso, aquilo, outro, você está fazendo o quê? Acaba que o que você fazia é como uma meditação. Você estava falando para ela, descrevendo como que estava, e o cérebro dela estava imaginando aquilo que estava ali. Então,
ela estava exercitando, ela estava visualizando, e a partir daquilo ela começa a sentir. Então, vai tendo a troca de emoções. Então, você foi muita contribuição, você saía sugada, por quê? Porque ela estava doente, você estava ali doando, o ambiente todo, a família toda, aquela. O, a família endoece junto, né? Sim, A família endoece junto. doece junto. E tem a questão de pessoas que já são mais difíceis, que às vezes nem se importam. Não estou falando que é o caso dessa pessoa que você cuidar, mas tem pessoas que às vezes nem se importam muito com a pessoa que está ali doente, no respeito à pessoa que está ali doente. Às vezes, vamos supor assim, está tendo briga, está tendo aquilo outro. Então, quer dizer, a pessoa que está ali doente, às vezes Ah, é. o ambiente em si já traz. Tanto o ambiente como a limpeza do ambiente, entendeu? Vamos supor, se Uh, você está num ambiente mais limpo, a energia está boa. Se você chega num lugar que está sujo, a gente sente o quê? A gente sente uma coisa, uma energia mais baixa. Por quê? Porque é sujeira, é coisa suja. Então, a gente manter isso traz vários benefícios. Por exemplo, o doente está ali. Quando você se você está no lençol, uma pessoa que às vezes não tem ninguém para cuidar, está na cama doente, passando mal, às vezes a roupa de cama, às vezes até soa, transpira, está até impregnada daquela dor, do cheiro, tá? Aquilo não ajuda a melhorar. Se ela levanta, toma um banho, troca a roupa de cama, é como se tirasse um peso do corpo. Então, isso contribui, ajuda em todos os tipos de doenças, que seja uma gripezinha, uma dor de cabeça. Se você está no ambiente, você está que você coloca, às vezes, uma musiquinha para aumentar a frequência, você faz uma respiração, você se conecta com aquele momento ali que você está com foco para melhorar, tudo isso está sendo contribuição porque você está trazendo o seu autocontrole daquilo que você está. E você está se olhando o que você está sentindo e aprendendo o que? Identificar para você poder agir. Então, essa é a importância do ambiente. então, Renata, a gente tem que tomar cuidado então com essas músicas de alta frequência. Não tem que tomar cuidado com a música de alta frequência, são ótimas. O que eu estou falando assim, o que letras, vou dando um exemplo assim, às vezes tem músicas que a gente está escutando e cantando, mas se você pegar e for ler a letra, porque essas músicas de alta frequência, a maioria são só instrumentais, ou então são com mantras, e os mantras sempre são falando coisas boas. Eu falo de músicas que a gente escuta, entendeu? Ah, tá, Se você pegar a letra muda, e muda. ler, É música assim, do dia a dia. Eu tô falando, eu vou tipo, dar um exemplo música de banal aqui. Que às vezes funk, está passando música. alguma coisa, mas depende do que. Só que o seguinte, tudo também, Renata, depende da pessoa. Às vezes o que é. Como eu pego aquilo para mim é diferente do que você pega para você. Por exemplo, vou dar um exemplo assim. Não sei se você já reparou, porque eu sou uma pessoa, assim, igual eu tô falando, eu sempre fui assim, muito observadora e de autoanalisar. Aquela música Flores do Titãs. Você sabe do que ela está falando? Você conhece aquela Ai, música? canta um Flores. pedacinho. As flores Flores. têm cheiro de plástico e o rosto tem rosto de lágrima. As flores têm cheiro de morte. As flores. Você sabe o que ela Ah, falando de morte, né? Tá falando de coisas. da pessoa que se suicidou, né? Olhei Olha, até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro, os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores por todos os sim. lados embaixo do meu travesseiro. A dor vai curar essas lágrimas, entendeu? Só que, por exemplo, se eu estou cantando ele está relatando e mostrando o quê? Que isso está ensinando certas coisas para as pessoas saber o que está acontecendo. Mas se, por exemplo, eu canto Vou ler consciente aqui um pedacinho. aqui, Deixa eu parar, que tem pessoal mandando mensagem. A gente não, eu vou ver aqui, lê vou para só nós aí. ver. A Yara, eu já ouvi. A Yara respondeu com as letras das músicas. O Ido, peraí, deixa eu ver que tem um pessoal que até mandou aqui. A Rosa, eu já ouvi com letras de músicas. Ah, tá. Aí tá bom, perdão. Se eu não conseguir Eu ver responder também, eu assim, vou. Aí, por exemplo, essas músicas de alta frequência, vamos supor, tem prestar um atenção na mantra. letra. Eu vou pegar Eu, assim. eu tenho esse negócio de prestar atenção também de letra. Eu também, eu não gosto de escutar qualquer música também, não. Não. Agora, por exemplo, os mantras. Muito, Renata. Eles têm mantras
entendeu? E são voltados, assim, a maioria são até indianos, né? Um mantra muito bom, por exemplo, que é voltado para o amor, da Madana Mohana Murá, que é o quê? Está falando, eu sou o Deus, o amor. Então, não tem problema, porque normalmente são mantras que estão vibrando com energia boa. Entendeu? E esses Esse mantras mantra é aquele que você já deve ter ouvido, que é assim, ó. Madana Mohana Murari Haribo Haribo Ah, Haribo. Então ele está falando de amor incondicional, de amor verdadeiro e cante o amor. Então, normalmente os mantras, porque que tá vendo como que é a entonação, que assim, eu não sou cantora, né, tô longe de ser, mas assim, você tá vibrando numa coisa que Madana, você passa aquela paz, né? Então, essas músicas são ótimas. Aí tem a frequência que a gente coloca às vezes até na água. Quando eu vou aplicar reiki, eu coloco às vezes a frequência vibratória na água também, quando a pessoa está sem energia, para aumentar a energia. Então, essas músicas de alta frequência, elas são boas. Só tomar cuidado que eu falo assim com a questão de não é que a pessoa deixar de ouvir, por exemplo, eu tenho a música que eu gosto de ouvir, que eu vou prestar atenção, e eu gosto de dançar, por exemplo, forró, que seja o que for, às vezes eu não estou prestando atenção, eu estou ali só dançando. Então, quando eu falo assim, quando você vai vibrar naquela música. Porque, você entendeu? Que quando você vai ouvir uma coisa e vibrar naquilo, então você tem que ter o cuidado. Uma outra coisa também, tá bombando muito, que salta direto as pessoas compartilhando, que fizeram um mantrazinho que é assim, todo o dinheiro que eu quero vem para tudo que mim. eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero vem Todo o para mim. dinheiro que eu Mereço quero, e atraio. tudo que eu quero vem para mim. Só que o que acontece? Eu ensino, quando eu vou dar consultoria, eu ensino o quê? O que é o querer? Querer é quando você quer uma coisa que você não tem. Então, tudo que você vai falar, a gente também tem que tomar cuidado no que a gente pede, né? Tudo que eu quero, vem para mim. Tudo bem. Só que, por exemplo, o mais correto, quando eu ensino, o mais correto, não estou falando que está errado. Mas o querer, preciso. Quando a gente está precisando, a gente está precisando de uma coisa. É porque a gente não tem. Então, por exemplo, quando a gente vai dentro da lei da atração, vamos pôr que é a física, que está a lei da atração. Para você atrair uma coisa, falando, vibrando naquilo que você está falando, que é querer, e vai devolver mais. Então, eu sempre ensino assim, até eu faço muito com meu filho. A gente sempre fala, por exemplo, um mantra que eu passo para as pessoas que estão fazendo assim, que sozinhos, em vez de fazer, por exemplo, igual assim, eu sou abençoada. Tudo que eu mereço vem para mim. Todas as bênçãos vêm para mim. Eu sou merecedora de todas as bênçãos. O merecimento, ele é positivo. Então, por isso que eu estou falando, às vezes, as pessoas, coloca ali, tem coisas que tá certo, mas, por exemplo, assim, dentro do que você vai falar, às vezes aquilo ali não tá bom, porque vai ressoar de outra forma. Também quando a pessoa, às vezes, vai falar, como até outro dia eu falei para minha irmã falou assim, conversando comigo no negócio de currículo, ela contou que a pessoa falou assim, o meu currículo é muito pobre. Eu falei, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, né? Não fala, o meu currículo ainda não tem certas competências que eu tenho que colocar, mas eu já estou colocando, porque a gente tem que vibrar naquilo positivo. Se você ficar falando que está pobre, que está pobre, que está pobre, você está fazendo o quê? Vibrando na pobreza. Você está mantrando a Ai, eu tô pobreza. falando essa mania. Gente, eu sou pobre. Eu peguei e falei, ai, Não gente, fala! Não não, eu sou fala, isso é pobre isso que eu tô falando. É a intermitente. gente Pobre policiar. intermitente. Mas isso não é fácil, é que eu tô falando assim, ó, eu tô ensinando. Às vezes tem hora que eu vou falar, tô conversando, ou a minha mente tá pensando assim, alguma coisa, eu pego e falo assim, não, não é isso não, mente, porque eu não preciso disso, eu mereço isso. Por isso que eu falo que é o quê? É uma luta interior, uma luta nosso dia a dia. Como um dia igual eu falei para a pessoa, eu falei assim, gente, não é porque a pessoa é terapeuta que ela não deixa de sentir, de às vezes tá com a energia mais baixa e ter que dar um up para levantar. É a mesma coisa o médico. Tem um médico cardiologista que cuidou da minha mãe,
que era obeso, que morreu porque tinha Isso problema. mesmo, Mira, vou parar agora, ó, do doutor aqui falando comigo, vou parar. Não, eu tô falando assim, ele era obeso, 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 obeso mesmo, que a pessoa assim que tinha queimou a cadeira numa perna dele, que eu tô falando. E médico. Então, é o que eu tô falando, as pessoas precisam entender assim, o que a pessoa sabe, o que vai ensinar para outra, às vezes ela não consegue fazer para ela, mas ela tá ensinando, tá passando porque ela entende daquilo e sabe. Então, é parar de achar, é isso que eu tô querendo dizer assim, parar de achar que a pessoa que ensina a vibrar que ela não vibra baixo às vezes, porque nós estamos expostos, é onde que eu estou explicando, é as pessoas entenderem e com isso aprender a não se cobrar tanto e não cobrar tanto do outro, que é onde que eu ia chegar no ponto, que é que a gente não se cobrar, porque tem hora que você vai estar vibrando baixo, você percebeu, você fala assim, opa, peraí, entendeu? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque nós somos seres humanos, e nós como seres humanos, nós somos falhos, então tem instantes que às vezes a gente começa, a gente para e muda. Deu uma travada aqui. Falou, Renata, vai ter. A Yara falou. A Renata não pode mais ficar falando. Eu sou Pois não pode! Não vou falar, vai. Acabou, gente. Acabou. Tia Renata é Primeiro rica. com o seguinte, Tia Renata é sucesso. Tia Renata é forte. Primeiro com o seguinte, quando a gente fala de abundância e prosperidade, tem pessoas que só ligam com questão de dinheiro. Não. A abundância e prosperidade, ela ressoa, às vezes, depois na condição financeira. Porque é uma ressonância. Tudo é movido ao amor. Por isso que é importante a gente se amar, para a gente amar o outro, a gente se valorizar e valorizar o outro. É toda essa emoção, esse sentimento. Então, por exemplo, você é uma pessoa abundante e próspera. Olha que a felicidade que você repassa para os outros. Nós temos nossas dificuldades, nós temos nossos problemas. Nós não somos, é que eu estou falando, livres de não ter problema nenhum. Mas você tem uma família que te ama, você tem o seu lar, sua casa, você é próspero e abundante. Então, é onde que eu falo. Só que às vezes você falar eu ali brincando, você está naquele momento ali brincando. Igual tem pessoas. É diferente, é onde que eu falo assim, o universo consegue entender que está naquela brincadeira. Porque às vezes, por exemplo, assim, pessoas que às vezes o tempo todo que você vai conversar com ela, só que a pessoa assim, nossa, não, porque isso, que então assim, o sentimento, a emoção dela, você falar brincando assim, nossa, porque você não tá sentindo aquilo, você não tá desejando aquilo para você. Agora tem pessoas que falam o tempo todo assim, não, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque eu vou ter que gastar isso, porque eu vou ter... E vive, que você às vezes não consegue nem ficar perto da pessoa, que vai se sentindo mal, porque ela tá vibrando naquilo ali. Então, por isso que eu falo assim, a gente tem que se policiar. E até mesmo, você está perto de uma pessoa que está dessa forma, respira fundo e fala assim, conversa com o seu corpo, que a gente tem que aprender a conversar com o corpo da gente também. Essa energia bateu e voltou para o universo. Bateu e não deixar pegar, porque se você for deixar pegar pela a energia do que está em volta de você, a gente não vive, né? Porque a gente está assim. Yara tá falando, muita gente tem muito dinheiro e não muita gente tem muito dinheiro e não é feliz e não consegue encarar. Então, eu trabalhei muitos anos atrás, bem quando eu tinha 20 anos, não, eu estava com 28 anos. Eu era secretária de uma fábrica, o meu patrão era rico, 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 rico. Ele chegava e falava bom dia. Eu falei, bom dia para você, porque para mim não tem nada de bom dia. Tô cheio de coisa para fazer. Era todo santo dia ele me respondia isso. Ele era de um mau humor, mas de um mau humor terrível. Exatamente. Era uma pessoa maravilhosa. Dinheiro, mas ela não tem. Mas ela não tem, além da felicidade, é onde que eu tô falando. Deixa eu só falar assim, a Ronara tá falando que ela tem uma frase que ela agora acabou de escrever, eu sou merecedora. A gente tem que falar, eu sou merecedora, eu mereço amar e ser amada, eu mereço todas as bênçãos, nós somos merecedoras. A gente. Tira então, Ana, tudo que eu quero, eu tenho. Acabei de escrever. Eu sou merecedora de bênçãos. Então, gente, vamos corrigir essa musiquinha aí que tá parada na net. Não tem nada de. Vamos usar aqui. A Renata deu a maior dica para nós. Tudo Outra que eu coisa, quero. abençoar a nossa vida, abençoar nosso dinheiro. Você pode falar, por exemplo, você vai pagar uma conta, você fala, eu sou abençoado, meu dinheiro é abençoado, tudo que eu pago volta para mim multiplicado, porque tudo é abençoado. Esse dinheiro vai abençoar essa pessoa que eu estou pagando. Então, quando a gente faz tudo com amor, abençoa, tudo ressoa para nós.
Eu sempre mexi com esse negócio de venda, essas coisas. Então, tudo que eu faço assim, olha, eu não penso no que eu vou ganhar, eu penso o seguinte, eu faço, nossa, essa pessoa vai ficar tão feliz depois que ela adquirir isso, essa pessoa vai trazer tanta alegria. Eu fui fazer uns trabalhos hoje, aí eu falo assim, nossa, as pessoas vão ficar tão felizes, vai ser um encanto, sabe? E eu ficava Sim, pensando dessa forma, porque acaba que o quê? de Aí eu vou te falar até proporcionar. exatamente, Renata. Mas o que que você faz? Tem um médico que eu amo ele, é acupunturista, ele é japonês ou é chinês? É japonês. Não, chinês. É Dr. Pitelui. Ele tem muito vídeo no YouTube que ele ensina de acupuntura, que você fazer às vezes na mão para melhorar a coluna e tudo. Então ele fala muito, por exemplo, assim, de energia, porque acaba que ele tem isso nele, né? Isso que você está fazendo é a questão de quê? Você não está vendendo o produto, você está vendendo a felicidade para a pessoa, você está vendendo o bem-estar da pessoa, o que ela vai sentir com aquilo. Então, acaba que é diferente de você estar só assim, aquele negócio, não, esse produto aqui eu vou receber tanto, você não está vendo só o dinheiro. Por isso que eu falei, o dinheiro é a consequência. O dinheiro é energia, porque ele é feito de energia. E ele ressoa com energia do quê? De amor, de prosperidade, de abundância. Então, para a gente ter as coisas que a gente almeja, que nosso bem-estar, que vai trazer nosso bem-estar, a gente tem que fazer tudo com amor. Então, é sempre colocar, eu sou abençoado, tudo que eu faço é abençoado. E abençoar as pessoas. Na nossa casa mesmo, família, por exemplo, minha família é abençoada. A dificuldade, não adianta, dificuldade temos de todo jeito. Se não é financeiro, tem pessoas que têm todo o dinheiro, têm fortunas, e a convivência com a família é um desastre, não tem amor. Então, por isso que eu estou falando, quando a maior abundância e prosperidade que a gente tem é o quê? É os nossos sentimentos, nossas emoções, são os laços que nós temos, o amor verdadeiro, o que está ali. O material, ele é consequência. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa rica não tem felicidade e o dinheiro não vai comprar a saúde dele, não vai comprar também uma amizade verdadeira, nem um amor. Pode, vamos supor assim, igual, tem gente que casa por interesse, pode ter uma pessoa que o amor da pessoa. Então, por isso que eu falo, tudo que a gente ressoa, que nós somos, que nós ressoamos, aquilo fica a nossa. Às vezes a gente não tem consciência, Renata. Sabe, você às vezes está fazendo uma live, como você posta, tudo, às vezes você mudou a vida de uma pessoa, ajudou uma pessoa e você não fica sabendo porque você não sabe, porque você não fez aquilo ajudando. Você me ajudou. Então, aquela coisa assim que eu não fico com aquilo, eu nem parei e falei assim, o que às vezes eu fiz? Às vezes o apoio moral, o dar a mão, o estar ali do lado e ajudando, às vezes é mais do que você ajudar com dinheiro. Eu falo, porque às vezes você não tem uma coisa, mas você doa aquilo seu. E o que você fazia no seu trabalho com essa senhora era o quê? Doar sua energia, o seu carinho, o seu amor para ela. Você trouxe conforto para ela durante todo o tempo que você estava lá. Então, Eu estou esse devendo uma visita. Eu fiquei tão traumatizada que eu não consigo nem ir lá visitar. Mas eu tenho que ir, né? Que a gente não pode sair assim, abandonar, né? As é pessoas. E eu vou lá para outra pergunta, Renata, que seria assim: como que é feita a meditação guiada? Me fale mais desse benefício, essa meditação guiada. a meditação guiada, ela ajuda a pessoa a aprender a meditar, conseguir meditar sozinha, por exemplo, assim, ter um silêncio, conseguir desligar a mente totalmente mesmo assim, de não pensar em nada, não ficar ouvindo nada, só prestando atenção na respiração. Então, a gente vai ensinando a respirar, a como relaxar o corpo e a curar. Na meditação guiada, a gente faz curas de mágoa, que é o que? Eu trabalho com a pessoa identificar no momento que você relaxa, que você baixa as barreiras de tudo que está acontecendo, que você com sua emoção, você consegue entender mais o que está acontecendo, você identifica aonde está a mágoa, o que está aquilo. Então, a gente faz o trabalho de cortar essas energias, identificar, a liberar isso, porque a gente tem que sentir, igual eu falo, a gente tem que sentir a dor, tem que sentir a tristeza, sente, mas depois libera. Então, e também trabalho com puxões de energia, que é o quê? A você comandar o seu corpo para você aprender a absorver energias boas. Por exemplo, você está na natureza,
Você está ali meditando, você está respirando aquele ar, é diferente de você estar meditando numa cidade. Então, você vê que tem diferença. Então, se você vai puxar uma energia da natureza, você começa a sentir o quê? Se eu for fazer uma meditação, você vai sentir essa energia porque você vai estar trabalhando o seu campo visual, que você vai visualizar aquilo que eu estou falando, por exemplo. Vou dar um exemplo assim, eu vou falar para você, inspira, tá? Visualize uma luz verde descendo o topo da sua cabeça. Então, você vai estar te ensinando a você a trabalhar a sua criatividade, para você poder conseguir visualizar aquilo que eu estou falando. Então, a gente vai estar trabalhando o cérebro, entendeu? Vamos exercitando, você comandando o seu cérebro para ele fazer o que você está mandando ele fazer. Então, a gente ajuda na questão de memória, a questão de criatividade, de foco, que resulta também em todas as áreas, em trabalho e tudo. Então, ele traz benefícios porque o quê? Desenvolve a sua criatividade, desenvolve o seu poder de concentração, que às vezes você está trabalhando num ambiente que você tem que concentrar, mas a sua sala é perto de uma sala que é pessoa de vendas e você é do financeiro, você tem que estar fazendo um projeto, você consegue o quê? A não deixar aquilo interferir, você consegue concentrar no seu trabalho sem o externo, o que está acontecendo fora do que você está fazendo te afetar. Então, traz todos esses benefícios fora o benefício da saúde do corpo, porque você meditando da forma correta, você traz o que? O seu alinhamento dos seus campos energéticos, que resulta nos órgãos, que resulta na saúde e aumento da imunidade. Super bacana. E mudando agora, e os animais também ressoam também com essa energia? Ou os Sim, animais que nós temos? todos. Por exemplo, o gato, ele é um animal mais pro lado místico. Não que o cachorro não pegue, mas assim, o gato, ele é voltado mais para essa parte dessas energias com maior poder, por exemplo, assim, de percepção. Os nossos animais de estimação, se você observar, muitas vezes a gente está doente, o animal fica querendo dar atenção, dar carinho, porque ele sente que a nossa energia está baixa e eles puxam aquilo para deixar o amor deles pela gente, eles tentam puxar aquilo para eles para poder a gente estar no bem-estar. Tem um menino que é autista, americano, que ele tem um cãozinho de um labrador. Um labrador e um golden, que foi ensinado a identificar quando ele está em crise. Então, por isso que eu falo, os animais ressoam, ele sente as energias da gente. Quando ele está em crise, ele pular nele, ficar baixando os braços, batendo as patas, para baixar os braços, para ele sair da crise, para ele não se contorcer. Enquanto ele não baixa, ele não para. Então, em que? Ele está sentindo a energia. Quando ele baixa os braços, que ele sente que a energia equilibrou, ele não para de fazer. Então, os animais, eles são tipo um filtro também, porque eles captam as energias e eles tentam limpar, tanto é que muitas vezes um animal da gente pode adoecer. Você sabe, eu tenho o meu gato, que eu brinco com o Leleco, ele é autista, sabia? Eu descobri É, que ele é autista. Existe, eu não sabia que existia gato autista. E ele ele nasceu autista e piorou porque eu levei ele para o veterinário. E chegou uma vez eu levei ele para fazer uma tosa no veterinário, chegou lá eles mentiram que sabiam fazer a tosa, mas eu acho que não tinha experiência, eram estagiários, começaram a dar muita anestesia, 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 deram umas 6 anestesia nele, e eu lá fora, e o gato, sabe, ele não ficou quieto, e ele depois ali desenvolveu, ele não para quieto, anda para lá, é muito nervoso, é terrível, terrível. E aí eu fui estar estudando um pouco, aí eu fiquei sabendo, estudando aí na internet sobre gato, que tem autismo, o gato tem autismo, que desenvolve autismo. Eu fiquei, nossa, não sabia. tem manta, Renata. Tem, Abaixou o som. é onde que eu estou falando, você pode ver isso. Então, cada animal, cada espécie de animais, eles têm
um aspecto na nossa vida. Por isso que eu tô falando, por exemplo, os pássaros. Meio travando, eu tô sentindo que tá meio travando. O reiki xamânico, a gente usa muito a essência dos animais para sobrevivência. Então, vamos supor assim, os animais, cada um tem o seu biotipo, eles são para o quê? Você observando a águia, ela é mais observadora, pessoas que trabalham. Então, você vai observar as características dela e aquela energia que ela passa para você. E, Renata, tem mantra para animais. Eu vou mandar para você, tá? Tem o mantra para Ai, animais. manda para mim. Animais. Ai, eu queria curar meu leleco. Eu queria curá-lo. Ele tá muito doente. Muito. Você coloca o Muito. mantra para ele no ambiente, põe um sonzinho mais baixo para ele ir acostumando. Tem mantra para animais, tanto cachorro quanto gato, Eu para uso cura. coisa na internet para fazer a cura de gato. Eu coloco umas coisas, mas ele é demais. Então, mas você vai comer, é tipo assim, não é você vai colocar e ele vai, porque ele vai acostumando. Então você coloca, por exemplo, assim, um pouquinho no momento, ele vai acostumando, depois mais tarde você põe um pouquinho. Eu vou mandar para você os mantras de animais, porque você coloca, porque aí aquela vibração, porque, por exemplo, o cachorro, a audição dele bem mais alta do que de um gato, a maneira que atinge nele, por exemplo. O gato, às vezes, ele é mais. Como é que fala? É mais visão deles. Eu quero dizer assim, você vai entender. Um cachorro, quando no final de ano, por exemplo, solta fogo de artifício, você não vê os gatos miando tanto, como um negócio de barulho, que não incomoda tanto eles. Não estou falando que eles não têm audição avançada perante nós humanos, mas do cachorro é mais aguçada a audição. E os gatos são mais para visão. Você pode ver que, às vezes, assim, um vulto, alguma coisa, vocês são mais atentos a movimentos, às vezes, assim, minuciosos. Então, você coloca um mantrazinho para ele, por exemplo, assim, de pouquinho em pouquinho, e vai. Depois também eu passo para você um floral. Eu vou fazer fluidificar um floral para Ai, você que colocar bom. na aguinha. Ai, eu vou amar. Ah, e outra coisa, você já viu aqui eles falam misticamente, né? Eles falam religiosamente. Quando toca o exão, os cachorros todos ruivam, né? Por causa do som que vai bem no agudo, né? Do alto-falante. O Sim. pessoal da religião fala que os anjos, eles estão ouvindo os anjos descendo. Quando fala o exão, porque o exão nada mais é que para chamar você para orar, né? E aí diz que aquele som vai no ouvido, porque deve ser por causa da audição deles, né? Então eles ficam, que eles fazem assim, aqui Mas você toda vai, vez que sim, mas você entende o seguinte, por exemplo, quando é um fogo de artifício, um barulho que causa um certo. Você vê nos próprios animais, isso que eu estou falando. Vamos pegar assim, isso que você está falando, os cachorros latem, mas de uma forma como se estivesse avisando. Agora, se tem um barulho estrondoso que causa, tipo, que eles não sabem o que está acontecendo, que pode ser um alarme de medo, alguma coisa, eles latem desesperado para poder te avisar. Então, tem formas diferentes de comunicação também. Então, assim, a audição deles é muito, 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 muito aguçada. Tanto é que, vou supor, tem vezes que meu cachorro estava latindo lá em Goiânia, por exemplo, no quintal, minha irmã não está ouvindo. Eu falo assim, ele está latindo, a maneira que ele está latindo, porque está ouvindo outro cachorro muito longe que está latindo e ele está latindo daqui. Então, você precisa entender se deixa ele latindo. Não adianta ficar mandando aquela boca, está comunicando com eles. Escutam muito, muito, muito. Muito dessa questão de sentido. O sentido deles, por exemplo, assim, às vezes cai uma pena, eles percebem, é diferente, vamos supor assim, o gato. exato. Então quer dizer que os animais também ressoam com a energia, né? Então o gato, Ressoa. principalmente o gato capta a Ressoa energia, né? e ajuda o ser humano, como o ser humano também tem questão de doença. Você pode ver assim que são treinados os cachorros, né? Vamos por assim, são ensinados. Eu estou falando do caso do cachorro porque ele é domesticado, né? Ao que a guiar um cego, ele é a pessoas que têm problemas, por exemplo, de autismo, ataque de pânico, alguma doença igual a epilepsia, tem as raças, certas raças de cachorro que são mais voltadas para esse cuidado, que são treinados para identificar, através do sentido aguçado deles, a vibração, o que a pessoa está passando para poder ajudar.
E também quando você tem um animal na sua casa, que você está ali, por exemplo, você está dando amor e tudo, você vê que você está doente, você está cuidando, e o seu carinho, você também está mandando energia para ele e ele também está ressoando e sentindo aquilo. Então, eles tanto ressoam energia para nós, para nossa contribuição, quando a gente também é contribuição para eles. Ah, que lindo. Ah, então depois a gente vai falar negócio. Quando você puder mandar o floral para mim, para o Lelé, aí você vai falar para mim o que que eu Tá. faço. Então, Renata, então já tá, né? Agora eu tô aqui na sua visão, mudando agora para outra pergunta. Na sua visão, quais os pontos positivos e negativos da Turquia? Os negativos é o que, que eu estava falando aquela hora, que é a questão das energias densas devido a fatores, por exemplo, né, desde de 100 Da guerra? anos e anos de guerras, de morte, de conflitos, é, a, aí vem tudo isso de várias mortes, perdas. Então, se a pessoa, a pessoa que morre de forma drástica, ela deixa energia, tudo é impregnado, né? Então, até mesmo, por exemplo, como eu falei, assim, essa questão de você visitar, a gente sente aquilo. Por exemplo, se você visitar uma ruína, e sabe, você, dependendo do lugar que você vai, do que teve naquela ruína ali, você sente uma certa energia, porque fica ali, ainda mais quando acontece em nas Torres Gêmeas, por exemplo, o acidente. Tanta morte que teve, tanto desespero. É uma questão da energia. E o lado positivo, que eu vejo assim, ela tem essa dualidade. E é O onde que positivo, né? ela sempre. Ela tem a dualidade, que tem esse lado, por exemplo, dessa energia densa, que, vamos supor assim, que já poder da forma, porque não é só ela, a Turquia já passou muito, tem vários outros países, mas assim, a questão de ter cultivado determinados padrões de épocas, de determinado na forma, e vai vindo. E, ao mesmo tempo, a Turquia ela tem vários portais também, por exemplo, tanto é que Istambul, ele está o local que ele está, né? Como botar do lado da Europa e da Ásia, e tem certos padrões energéticos, por exemplo, na Turquia, e eles têm nesses portais que trazem essas energias positivas para a gente, como atraindo a gente, que tem esse fator para estar transmutando e ajudando a fazer essa transmutação. Que quando você olhar, se você pegar e olhar, por exemplo, só sem analisar isso, ou sentir essa energia, a gente vê o quê? É um país maravilhoso, eles têm, dentro da cultura, por mais que são bem diferentes da cultura da gente, tirando certas coisas, a gente conhece, vê de outra forma, por exemplo, a questão até mesmo da própria religião deles, a gente que está aqui e vai vendo e conhecendo a mesma religião, a gente vê que não é aquilo que as pessoas mandam. Então, assim, nós temos Que é muito da bonito, questão. né? Não é o que quando a gente fala assim, muçulmano, o pessoal já acha tudo ruim, tudo feio, tudo louco. Não, E aí a gente está vivendo é totalmente diferente, né? sim. É bem diferente. E Eu, passa e tem essa questão do amor da família, né? Então, voltar para tudo isso, é onde que eu nossa, é falo. a coisa mais linda. E aqui, dentro de várias, da parte histórica também, né? Um pouco quando eu falo da história, que é da história do quê? Que acaba que ressoa no mundo todo, não é não? Nós temos partes aqui É, da coisa que é o quê? Da parte da história, que é a história do planeta Terra todo, que tudo que vamos supor assim que está aqui. olha para você ver, aqui né, tem a parte aqui que nós estamos aqui em Antáquia, eu falo, hoje mesmo estava olhando as montanhas de Antáquia, aí você fica pensando aquele pessoal, os profetas todos, né, que fizeram parte de Jesus, Sim. desceram tudo ali naquelas montanhas, eu estava olhando as montanhas e você vê a sensação. Olha, para quem é sensitivo, quem tem, você vê Então, uma nós temos sensação também, tão mesmo diferente. é justamente você está causado aqui.
para uma libertação, que trouxe uma libertação depois do futuro para o resto do mundo, de várias outras coisas. Mas aqui que teve esse sofrimento que ecoou, né? Então, vamos pôr assim, que teve antes, por causa da Turquia, vamos pôr assim, bem mais antigo, antes de tudo ser como aqui. Tem hora que eu confundo, sabe, Renata? Acho que eu fugi da aula de história, porque eu sempre confundo. Porque aqui é Mesopotâmia e o nome antigo da Turquia, da Turquia, porque tem a Mesopotâmia e a. Bizantino não tem nada a ver, né? Porque tem assim. Mas se você. Que foi Constantinopla. A Constantinopla. E porque tem uma outra que era a Mesopotâmia. Então, por exemplo, a questão independente de religião, de muçulmana, de tudo. Por exemplo, eu vou falar assim, como a gente está falando nesse aspecto, igual a gente está falando de Jesus, tanto na parte de católico, ou tudo, nós temos Deus está presente em tudo. Então, quer dizer, houve determinadas coisas aqui que teve ensinamentos que nós temos por base, todo ser humano por base, e esse sofrimento ocorreu aqui nessas terras para a melhor futura em outros lugares. Então, eu vejo esse lado positivo de o quê? Dessa transição toda que teve, e aqui tem muita coisa, por exemplo, assim, se teve essa parte, né, triste aqui também tem que ter a parte resultante da alegria para cá. Então, eu vejo assim, igual o meu interessante ponto de vista, né? Cada um tem uma missão, mas vamos supor, nós brasileiros, que nós temos, como eu falei, nós conversamos sobre mais cedo, cada um tem uma contribuição que está passando aqui. E, querendo ou não, os brasileiros, não estou aqui falando né, que os outros de outras nacionalidades não são, mas nós somos muito positivos, nós somos muito alegres. Então, nós estamos aqui para contribuir com essa alegria. Então, a patroa que eu trabalhei para ela, né, para a filha dela, falou para mim, Renata, nunca deixe morrer essa alegria que você tem. Essa densidade. Tá travando, né? Porque energética aqui, para que também ressoar com mais alegria e ser contribuição, conforme eles for contribuição para nós sermos alegres e termos a nossa alegria que nós temos. Eu estou falando por nós brasileiros. não sabia. E aí abre outro, que é o que? Essa transição que o planeta está passando. Então, por isso que mexe muito. E a internet está ruim geral. Eu converso com a minha sobrinha em Portugal, lá está ruim, aqui em Istambul está ruim, na sua casa, no Brasil. Então, assim, interfere. Você sabe que tem muita coisa que interfere, né? Como passar energia. Mas eu vejo, assim, que aqui eu vejo dessa forma. E pelos estudos, né? Que aqui tem muitos portais que são ligados igual com toda essa questão da fundamental para o restante do mundo. Tem várias coisas ocorreram aqui que foi passado por melhora para o outro mundo, para o resto do mundo. Então, eu sinto que o quê? Que a gente tem que ser, que nós somos contribuição para ajudar a melhorar aqui. É como se fosse assim, aonde iniciou, que teve o sofrimento, também ter a parte, a purificar e tirar aquilo. Certo. Ô, Rê, então, agora são meia-noite aqui na Turquia, nós aí, né, aqui em Istambul, aqui na Hatay. Então, o Brasil ainda deve ser umas 6 horas, né? 6, 7, 8, 9, 10, umas 6 horas. Nós duas conversando aqui, a gente esquece, né? Já são meia-noite. É muito bom. E olha, vamos tentar fazer mais lives durante aí, né? Um período, eu vou perguntar pro pessoal se eles gostaram depois também, pra gente quanto que eles querem que faça, o dia melhor. E Renata, e aí o pessoal, para entrar em contato com você, vai estar seguindo você junto, né? Aí, Renata França. E quiser marcar consulta, quiser conversar mais com você, você está à disposição.
Tô à Pode disposição. deixar aí. Tá bom. Beijo e boa noite, Renata. Gratidão. Ó, super beijo, brigadão, Deus abençoe. Obrigada a todos que estiveram com a Obrigada. gente aqui. Amei, amei. Renata, vai Você atrás aí da também. Seja Renata. abençoada. Você segue a Renata tá tudo online, Seja abençoada ela tá em Istambul. para Quem tá em todos. Istambul aí, pode ir com a Renata. Tá bom, beijo. Você faz como agora? Hum. E agora, então. Então, gente, eu amei fazer. Gente, foi muito bacana. Nossa, também aqui, ó. Nossa, fiquei. Amei. Vocês gostaram da Renata? E quando vocês quiserem, vamos conversar mais. Quando vocês acharem o dia da semana melhor, eu vou chamá-la para participar aqui da live com a gente. E é gostoso, porque acaba nos, né? Eu adorei, agregou para mim bastante. Espero que tenha agregado aí para vocês também. Agradeço a Ronara que ficou até o final aqui. Obrigada, Ronara. Obrigada, pessoal que ficou até o final. A Yara, pessoal Rajoso que entrou aqui, pessoal que ficou bastante com a gente. Espero que a gente faça mais e mais. E é isso aí. Vamos pensar positivo, vamos atrás de pessoas positivas, vamos esquecer de murmurar, vamos mais agradecer que não é fácil, mas vamos tentar positividade. Ó, é que eu tento, gente, eu falei, eu já expliquei para vocês. Eu moro numa rua principal aqui do bairro. Eu tenho essa parte minha que passa muito carro e a parte lá em cima, do outro lado, é um cemitério, porque na Turquia cada bairro tem um cemitério. Então eu moro lá em cima, eu abro a janela e eu já vejo o cemitério. Então, o que que eu faço? Imagina todos os dias eu ver gente passando, vendo enterro, vendo tristeza, vendo isso e aquilo. Então, eu não foco naquilo, eu foco no bom, eu foco no pinheiro que tem para lá, que é lindo, eu foco no pomar de laranja que tem, eu foco do outro lado da montanha que eu posso ver a neve. Então, essas coisas que eu faço, eu tento focar nas coisas. Eu não vou ficar falando, ai meu Deus, tem um cemitério ali, eu abro a janela e vejo aquele cemitério lá em cima. É triste, apesar que o cemitério aqui eu acho ele bem bonito, assim, sabe? É cheio de árvore, cheio de pinheiro, é bem calmo. Então eu tento sempre focar nas coisas positivas. Eu tento sempre focar. Se eu vejo algum vídeo que não me agrada, ou uma pessoa que não me agrada, ou eu não foco, eu não olho, eu não vejo, eu não quero saber, porque isso traz, igual a Renata falou, traz a nossa energia, abaixa a nossa energia. Então eu não foco, gente. Às vezes o pessoal, Renata, falaram isso. Pô, parar, não quero saber. Porque não vai me adiantar, não vai me acrescentar, vai abaixar minha energia, vai abaixar o meu astral, então não. Então a gente tem que pegar pessoas positivas, ter gente ó, entendeu? Sair de noticiário ruim, sair de coisa negativa, porque não dá. Eu teve uma época que aqui tem muita coisa, sabe? É, tem muito acontecidos. Então eu falei, não, vamos olhar as coisas positivas para a gente poder ter essa. Porque a vida não é fácil para ninguém, né, gente? A vida não é fácil para ninguém. A vida é difícil para todo mundo. Você pode ser rico, pode ser pobre, pode ser o que for. Tá todo mundo passando por alguma luta interna. Então nós temos que estar sempre tentando nós somos os nossos patrões dentro da gente, né? Nós que temos que nos conduzir e a gente escolhe o que quer ver, né? Se aquilo não me agrada, eu passo para cima. Se aquilo não faz bem para mim, eu deleto da minha vida. Então, isso aí que traz a positividade. Para você ver, o pessoal, Renata, você tem 50 anos, mas você parece ter 30. Minha cabeça é de 30, não, minha cabeça é de 18 anos. Eu sou uma criança interna. A rainha dona da propriedade da felicidade. Obrigada. E olha quem fala. Radasha. Nossa, depois vocês assistem essa live, gente. Eu estava com a mentora aqui de Reiki, Renata, ela está em Istambul.
ela falou super coisas bacanas, ela falou sobre positividade, falou porque a Turquia, ela é um país assim que aqui é maravilhoso, mas tem um lado que a gente se sente muito cansada aqui na Turquia, sabia? Aqui a gente se sente muito cansado, o tempo passa muito rápido aqui. Então, ela é mentora nessa área de Reiki. Então, ela estava explicando os motivos da Turquia. Então, foi muito bacana. Quem puder assistir a live depois, assiste, gente. Foi super bacana e super, sabe? E depois mostrou a positividade e falou por que todos os brasileiros e as pessoas que são encantadas com a Turquia gostam tanto da Turquia e o que nós contribuímos para a Turquia e que a Turquia contribui para nós. Foi super bacana a live. Pena que não dá para continuar, porque o marido já tá roncando ali. Daqui uma hora que é roncão. Vocês vão morrer de rir. E já tá tarde, são meia-noite. E eu queria fazer muito mais, mas eu vou deixar essa live gravada aqui e no YouTube. E bora lá, positividade. Tá ruim, mas nós vamos agradecer. Dá um jeito de agradecer. Não é fácil, né? Tá ruim, você tá agradecendo. Mas a gente tem que bater no pé, foi ótimo. Obrigada, Romário. Obrigada. A magia entrou, a diz, meninos, verdade. O pessoal tá. Então a gente tem que bater quem mais que falou aqui? A B Turquia, B Turquia também falou, Merhabá, então a Radash, a Joyce, a Carla. Nossa, essa galera todinha, super, super, super positividade. Tudo, tudo, tudo. Muita bênção, 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 bênção. Pensa na nossa vida, que nós estamos precisando de bênção. Então, beijo. Os meus gatos tá tudo aqui, só ouvindo eu falar e olhando. Esse aqui tá só dormindo. Ó, gente, eu tenho um gato autista, eu tenho um gato mudo e eu tenho um gato que tá com problemas, que é zaoiorinho, tem problema nos olhos. Meus gatos tudo doentes. E tem um outro gato que agora não tá o medo de mim, que tem problema, ele tem medo, tudo que ele sente medo, ele faz totô. Então, eu tô com os gatos tudo doentada, problemática aqui em casa. Amém. Ó, Deus abençoe, bora que bora e vamos dormir, né, gente? Porque eu não tô aguentando. Hoje o dia foi pauleira. Desde as 6 horas em pé, ó. No lelê, na lida. Foi pauleira. Então, o meu marido tá lá, ó. Então tá bom. Fica com Deus e até amanhã. Inxalá, inxalá. E eu tô com frio e a sombra acabou, acabou, tô morrendo de frio. E alegria quando obrigada, muito obrigada. Depois vocês assistem, gente. Quando você tiver um tempo, vai ouvindo. A Renata é muito sábia, muito 10. Amei, amei, amei. E eu já até ganhei um floral pro meu gato. Ai, que super, que super, que super. Que ela vai me ensinar umas dicas pro meu gato autista. Iguegelera, iguegelera, iguegelera. E a professora aí, a Antônia, professora de turco também, juntinha aqui com a gente. Ela é professora de turco, tá aí também, sempre conosco, sempre fazendo aí, dando umas dicas para nós e forçando para nós estudarmos turco. Ana Paula, beijo, Deus abençoe. É tão gostoso ficar, mas não posso, senão amanhã eu não acordo, né? E amanhã tem que acordar, né?